Olá! Em tempos de pandemia pelo Covid-19, o novo coronavírus, cumpre-nos de forma tranquila, serena e disciplinada cumprir as orientações sanitárias das autoridades de saúde, bem como das recomendações da Federação Espírita Pernambucana. Assim sendo, a melhor prevenção é ficar em casa, higienizar corretamente as mãos e manter uma rotina saudável. No dia 7 de abril deste ano de 2020, deveremos fazer a palestra sobre a morte de Jesus e a Páscoa na visão espírita, no Centro Espírita União Divina, em Olinda, no estado de Pernambuco. Mas em face do isolamento social, estamos oferecendo a referida palestra em vídeo, publicada em nosso canal no YouTube, desejando que a paz de Jesus esteja em todos os corações encarnados e desencarnados. Para melhor compreendermos o tema a ser refletido, é necessário que conheçamos a época em que Jesus viveu, ou seja, estudar o ambiente político, social e religioso da época de Jesus. Como sabemos, a humanidade vive ao sabor das alternâncias dessas três forças que condicionam o comportamento e determinam direitos e obrigações. Mas qual a origem do conhecimento que temos sobre a figura de Jesus? O que sabemos sobre Jesus vem dos evangelhos. A veracidade dos textos é contestada por historiadores e teólogos. Há um grande número de evangelhos, mas apenas 4 são aceitos por todas as igrejas cristãs. Os chamados evangelhos canônicos, aqueles que são elaborados de acordo com a regra, de acordo com a lei, e que foram atribuídos a Marcos, Mateus, Lucas e João. Os demais evangelhos foram considerados apócrifos, ou seja, não autênticos. E o evangelho mais antigo é o de Marcos, e foi redigido entre os anos 66 e 68 depois de Cristo. Os evangelhos de Mateus e Lucas foram redigidos na década de 80 depois de Cristo. E somente entre 90 e 110 depois de Cristo foi concluído o Evangelho de João. Por este motivo, os evangelhos muitas vezes não são totalmente confiáveis, pois suas composições foram relativamente tardias, ou seja, escritas várias décadas após a morte de Jesus. Os evangelhos de Marcos, Mateus e Lucas são muito semelhantes, pois possuem 330 versículos em comum, o que nos leva a pensar que seus escritores mantiveram algum contato entre si na elaboração dos evangelhos. É por esta razão que eles são chamados de sinóticos. Num rápido olhar, se vê todas as partes do conjunto. Tudo o que se sabe até hoje sobre Jesus está fundamentado em pesquisas científicas, fruto da análise de historiadores e cientistas e no estudo dos evangelhos e de documentos afins. À época de Jesus, Israel
era uma nação teocrática, mesmo porque, segundo a Bíblia, o seu governo fora determinado por Deus. Portanto, politicamente falando, os direitos e deveres dos cidadãos eram impostos por pessoas que se achavam investidas de poderes divinos. Essa característica do poder, envolvida por profundo fanatismo religioso, impunha ao povo um regime austero e intransigente. A região da Palestina estava ocupada pelo Império Romano desde o ano 67 a.C. Assim mesmo, Israel tinha um governo teocrático, mas que era subordinado ao imperador romano. Mas nós devemos perguntar: que atitudes de Jesus o levaram a um julgamento? É fato que a morte de Jesus não foi um acidente. Porém, ninguém publicou algo que relatasse o processo e o concluísse, trazendo provas irrefutáveis sobre o autor ou os autores do crime. Os primeiros cristãos não acompanharam o julgamento, pois já tinham fugido quando Jesus foi capturado. A elite sacerdotal ou o poder romano nada registrou, porque Jesus era insignificante para eles. Quem realmente matou Jesus? A elite judaica? Os romanos? Os judeus em si? Ou o próprio Jesus? Segundo os evangelhos, Jesus foi levado diante do sinédrio, na presença do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e anciãos estavam reunidos. O chefe dos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um falso testemunho contra Jesus a fim de matá-lo. Apresentaram-se duas falsas testemunhas que afirmaram ter Jesus dito, abre aspas, posso destruir o templo de Deus e edificá-lo depois de 3 dias, fecha aspas. E também pelo fato de Jesus ter afirmado que era Cristo, o Filho de Deus, conforme se lê no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículos 57 a 68. Essas duas afirmações foram consideradas muito graves pelo Sinédrio. E nós precisamos relembrar e observar que Jerusalém naqueles dias festejava a Páscoa, que é a festa que comemora o aniversário da fuga do povo hebreu do Egito, liderada por Moisés, 1.400 anos antes. O templo naquela época recebia entre 200 e 300 mil visitantes de toda a Judéia. Ora, como Jesus poderia destruir o templo, pensavam os sacerdotes do Sinédrio. Jesus foi preso e a acusação, que era falsa, gerou o fato para o condenarem à morte. Mas o direito de aplicar a pena de morte era exclusivo dos romanos. Diante disso, então, os chefes religiosos resolveram entregar Jesus ao poder romano e o mandaram para ser julgado por Pôncio Pilatos, o governador da Judéia. Mas Pilatos, depois de interrogar Jesus, não via culpa nele. E ao saber que o nosso amado mestre era galileu, o enviou a Herodes Antipas, um judeu, governante distrital, o tetrarca da Galileia, e que era
inimigo de Pilatos. Mas Herodes era uma pessoa devassa e cruel, e ao receber Jesus, apenas zombou dele, pedindo-lhe inclusive que fizesse milagre, o que não ocorreu. Revestindo Jesus de uma túnica branca, ele o enviou de volta a Pilatos. Pilatos recebeu Jesus, interrogou-o novamente, mas tinha a intenção de livrar Jesus, pois o julgava inocente. E nada encontrando para poder condená-lo, ele oferece Barrabás, um criminoso que estava preso, para ser crucificado em seu lugar. Mas o povo pede que soltem um bandido. Pilatos, então, tem o célebre gesto de lavar as mãos na frente do povo, dizendo-se livre da culpa de ter mandado matar um inocente. É fato que Jesus era um líder religioso importante naquela época, e isso pode ter causado algum desconforto entre as autoridades religiosas judaicas, embora o mesmo Jesus tivesse afirmado, conforme registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18, que Jesus falou: "Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto, em verdade vos digo, que o céu e a terra não passarão, sem que tudo que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único J e um único ponto." Mas é curioso e chama a nossa atenção que a morte de Jesus em nosso Evangelho segundo o Espiritismo só é citada em uma pequena nota de Allan Kardec, na página 31 do capítulo da introdução. E assim está escrito: "A morte de Jesus, supostamente escrita por um essênio, é obra inteiramente apócrifa, cujo único fim foi de servir de apoio a uma opinião. Ela traz em si mesma a prova da sua origem moderna." Nós devemos recordar que a missão de Jesus foi de nos trazer e propagar, divulgar a mensagem divina de amor a Deus, como também a do amor recíproco entre os seres humanos, entre todos os homens. E é a vivência dessa doutrina que Jesus nos oferecia que nos abre a porta de entrada para o reino de Deus e aquilo que nós denominamos salvação. Mas que reino de Deus é esse? É a nossa felicidade plena que está em nós mesmos. Tal como afirmou Jesus, registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 21, em que o Mestre amado falou: "O reino de Deus está entre vós." Entre nós, porque esse reino é um reino de amor incondicional e irrestrito entre todas as pessoas, até mesmo entre os inimigos. E é somente entre as pessoas em que esse amor recíproco for verdadeiramente efetivo que o reino de Deus se torna também presente entre elas. Sim, pois, de fato, somente esse reino nos traz a verdadeira felicidade, aqui no mundo físico, como também na dimensão espiritual. Mas como a primeira parte do tema é a morte de Jesus, eu recorri à obra
a crucificação de Jesus, as conclusões surpreendentes sobre a morte de Cristo, na visão de um investigador criminal, de autoria do médico legista americano Dr. Frederick Zugibe, um dos mais conceituados peritos criminais de todo o mundo e professor da Universidade de Colômbia, que dissecou a morte de Jesus com a objetividade científica da medicina. O Dr. Frederick era católico convicto e realizou suas pesquisas com amor, devoção e um profundo respeito a Jesus Cristo. E durante meio século de sua vida profissional, o Dr. Frederick estudou a verdadeira causa-mortes de Jesus. Ele escreveu 3 livros e mais de 2.000 artigos sobre o assunto, todos publicados em revistas especializadas, nos quais revela como foi a crucificação e quais as consequências físicas, do ponto de vista médico, dos flagelos sofridos por Cristo durante as 18 horas de sua paixão. Os seus estudos sobre a morte de Jesus começam ainda no Jardim das Oliveiras, quando Jesus passa por sua agonia mortal. Em seguida, estuda a condenação, o açoitamento e a crucificação. Por exemplo, o médico analisou o fato do suor de sangue de Jesus no Horto das Oliveiras. Segundo este legista, o fenômeno denominado hematidrose é raro na literatura médica, mas pode ocorrer em indivíduos que estão sob forte estresse mental, medo e sensação de pânico. As veias das glândulas sudoríparas se comprimem e depois se rompem. E o sangue então mistura-se ao suor e é expelido pelo corpo. Ora, Jesus foi vítima de extrema angústia mental, e isso drenou e debilitou a sua força física até a exaustão total. Para descrever com precisão os ferimentos causados pelo açoitamento de Jesus, o Dr. Zugibe pesquisou os tipos de chicotes que eram usados no flagelo dos condenados à época de Jesus. Em geral, estes chicotes tinham 3 tiras e cada uma possuía na ponta pedaços de ossos de carneiro ou de outros objetos pontiagudos. A conclusão é que Jesus, segundo o Dr. Zugibe, recebeu 39 chibatadas, que era previsto na lei mosaica. E isso equivale a 117 golpes, já que o chicote que o açoitou tinha 3 pontas. Ora, se multiplicamos 39 por 3, chegamos à conta dos 117 golpes. As consequências médicas, segundo o pesquisador, depois de um açoitamento dessa natureza, são hemorragias, acúmulo de sangue e líquidos nos pulmões e possível laceração do baço e no fígado. A vítima desse tipo de açoitamento sofre de temores e até desmaios e fica normalmente reduzida a uma massa de carne destroçada, que tem uma grande ânsia por água, em função da perda muito evidente desse líquido durante o açoitamento. A história nos diz que, ao final do açoitamento, uma coroa de espinhos foi cravada na cabeça de Jesus, causando um sangramento no couro cabeludo, na face e na cabeça.
Os espinhos atingiram ramos de nervos que provocam dores terríveis quando são irritados. É o caso, por exemplo, do nervo trigêmeo, na parte frontal do crânio, e do grande ramo do nervo occipital, na parte de trás do crânio. As dores do trigêmeo são descritas como aquelas mais difíceis de suportar, e há casos, na medicina, que nem a morfina consegue amenizá-las. O pesquisador concluiu então que a planta usada para fazer a coroa de espinhos de Jesus foi o espinheiro de Cristo sírio, um arbusto comum no Oriente Médio e que tem espinhos capazes de romper a pele do couro cabeludo. Após o suplício dessa coroação, os soldados romanos amarraram aos ombros de Jesus a parte horizontal de sua cruz, que pesava aproximadamente 22 quilos. Apoiaram-na em seu pescoço e colocaram ainda o título, uma placa, onde se lia as letras INRI, que significa Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Jesus caminhou com essa parte da cruz, segundo o Dr. Zugibe, 8 quilômetros. Mas Cristo não carregou a cruz inteira, mas somente a parte transversal, pois a estaca vertical costumava ser mantida fora dos portões da cidade, no local onde ocorriam as crucificações, que nós conhecemos como Gólgota. Ao chegar ao local de sua morte, as mãos de Jesus foram pregadas à cruz com pregos que tinham em média 12,5 centímetros de comprimento. Esses objetos pontiagudos perfuraram a palma de suas mãos, pouco abaixo do polegar, uma região por onde passam os nervos medianos, que, quando feridos, transfixados, causam muita dor. Depois de preso à trave horizontal, e essa justaposta à porção vertical, Cristo foi suspenso e seus pés foram pregados na cruz, um ao lado do outro, e não sobrepostos. Diferente daquilo que nós vemos nas figuras que a arte e as imagens representaram ao longo dos séculos. Os pregos dos pés perfuraram os nervos plantares, causando dores lancinantes e contínuas. O Dr. Zugibe analisou 3 teorias principais sobre a causa da morte de Jesus: asfixia, ruptura do coração e choque traumático e choque hipovolêmico. Ele afirma que a teoria mais propagada é a da morte por asfixia, mas ela jamais foi testada cientificamente. O cirurgião francês Pierre Barbet defende que Jesus morreu por asfixia, mas o Dr. Zugibe classifica essa tese de indefensável sob a perspectiva médica. Quanto à hipótese de Cristo ter morrido de ruptura do coração ou ataque cardíaco, o Dr. Zugibe alega ser muito difícil que isso tenha ocorrido em um indivíduo que era jovem e saudável, mesmo que tenha sido após uma exaustiva tortura. Arteriosclerose e infartos do miocárdio eram raros naquela parte do mundo àquela época. Só ocorriam em indivíduos idosos. O pesquisador também descarta a hipótese por falta de provas documentais.
Mas para ele, a causa da morte de Jesus foi o choque causado pelos traumas e pelas hemorragias. E a isso se somaram as terríveis dores provenientes dos nervos medianos e plantares, o trauma na caixa torácica, as hemorragias pulmonares decorrentes do açoitamento, as dores da nevralgia do trigêmeo e a perda de mais sangue, depois que um dos soldados lhe perfurou o peito, abrindo o átrio direito do coração. O Dr. Zugibe diz que os seus estudos aumentaram a sua crença em Deus. Palavras dele: depois de realizar os meus experimentos, eu fui às Escrituras. É espantosa a precisão das informações, disse o médico. Ao final dessa viagem ao Calvário, Zugibe fez o que se chama Sumário da Reconstituição Forense e chegou à definitiva causa-morte de Jesus, do ponto de vista da opinião científica. Jesus morreu de parada cardíaca e respiratória em razão de choque traumático e hipovolêmico, resultante da sua crucificação. Como o Espiritismo vê a Páscoa? O significado do termo Páscoa, que em hebraico lê-se da direita para a esquerda, Pesach, é passar por sobre. O Espiritismo não celebra a Páscoa, mas respeita as manifestações de religiosidade das diversas igrejas cristãs. E também não proíbe que seus adeptos, os espíritas, manifestem sua religiosidade. Páscoa, ou passagem, significa a libertação do povo hebreu da escravidão sofrida durante séculos no Egito. Mas no cristianismo, ela comemora a ressurreição do Cristo, que se deu na Páscoa judaica no ano 33, já corrigido para ano 38 da nossa era, e que celebra a continuidade da vida. Este é o sentido cristão. Mas observemos os antecedentes históricos da Páscoa. Naquilo que a tradição católica chama de Quinta-feira Santa, Jesus, estando no Horto das Oliveiras, sozinho e orando, enquanto os discípulos dormiam, pronuncia a seguinte oração: Pai, chegou a minha hora. Honra teu filho com a honra que eu tinha quando me encontrava contigo antes da criação do céu e da terra. Ora, se prestarmos atenção nesta frase, vamos entender que a Páscoa do Senhor começou muito antes da sua vinda à Terra. Aliás, ele já sabia o que iria acontecer com ele. Diz-nos o pesquisador, escritor, orador espírita e amigo Severino Celestino que a Páscoa é muito anterior aos judeus. Pois na época dos hebreus, no período pré-mosaico, havia a festa dos pastores nômades pela chegada da primavera. E por isso, tanto a Páscoa cristã como a Páscoa judaica não tem uma data física. E vocês poderão perguntar, como assim? Enquanto o calendário cristão ou gregoriano é solar, o calendário hebraico é babilônico, lunar. Por quê? Uma diferença, um calendário gregoriano cristão de um calendário babilônico
que é hebraico. Recordemos que naquela época, aquele povo vivia no deserto, com temperaturas diurnas elevadíssimas, pois em alguns lugares ela chegava a mais de 60 graus Celsius. Sendo assim, tanto os pastores quanto o resto do povo em geral preferia executar suas atividades à noite. E desta forma, eles baseavam-se na lua. Ora, o ciclo lunar é de 28 dias, com 7 dias para cada tipo de lua. Daí porque o ano judaico, em algumas vezes, tem 14 meses, diferente do ano gregoriano. A primavera citada na informação de Severino corresponde ao equinócio solar do Polo Norte, isto é, quando o Sol coincide com o longo eixo da Terra. No equinócio solar do Polo Sul, corresponde ao outono. Daí porque a Páscoa no calendário cristão, que é gregoriano, corresponde à primeira lua cheia depois do equinócio solar. A tradição também nos ensinou que esta passagem se deu quando os hebreus passaram pelo Mar Vermelho, cujas águas foram separadas por Moisés. Ora, quem não se lembra da cena espetacular do filme Os 10 Mandamentos, quando Moisés, com o cajado voltado para o céu, faz com que as águas se abram em duas metades, para que o povo hebreu atravessasse rapidamente para fugir das bigas egípcias que chegavam ao seu encalço. Mas o pesquisador Severino Celestino afirma que aí também há um equívoco de interpretação desta passagem, conforme está descrita no Êxodo. Na realidade, o povo hebreu atravessou um lago, onde crescia um tipo de junco, aquele que forneceu o papiro, e de onde se fazia o papel. E este junco não cresce onde tem água salgada, que é uma água característica de um mar. Outro aspecto histórico e que nós devemos considerar, e que está no livro do Êxodo, é o dos 10 chamados de Deus ao Egito, e que foram trazidos para a tradição católica como as 10 pragas do Egito. Ora, Deus jamais poderia enviar pragas a um povo que ele não pretendia destruir. Aliás, os egípcios era uma das 4 civilizações luminosas desenvolvidas pelos exilados de Capela, ao lado dos arianos, dos hindus e dos hebreus. Como seria possível que Deus, que é Pai de bondade e supremo amor, quisesse destruir um povo? O que Deus pretendia era despertar os egípcios para o monoteísmo, considerando que eles eram politeístas, e afastá-los da terrível crueldade da escravização dos hebreus, que durou 400 anos, até a chegada de Moisés. É assim que no último aviso, Deus determina que no umbral de cada casa hebraica se passasse sangue de um cordeiro macho de aproximadamente 1 ano. Lembrando a tradição católica que no ritual da missa diz, por ocasião da comunhão, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. O sangue do cordeiro era uma proteção e um símbolo de obediência, e a desobediência seria paga com a morte.
sobre todas as casas aspergidas com o sangue do Cordeiro, o anjo do Senhor passaria por sobre ela, passagem, Pessac, e os primogênitos seriam poupados. O judaísmo introduziu alguns símbolos na Páscoa, como o osso do cordeiro, a erva amarga para lembrar a amargura da escravidão, o ovo, que depois de cozido ficar sólido e rígido, simboliza a resistência dos hebreus ao longo da sua história de libertação e crescimento, e que na tradição católica o ovo é de chocolate, e o pior, o mais esquisito, é que quem põe o ovo é um coelho. Tem ainda como símbolo o pão ázimo, sem fermento, e que os discípulos de Jesus perguntam ao mestre: onde vamos celebrar a festa dos pães ázimos? Fazendo referência à Páscoa. E ainda, como símbolo, o vinho, que simboliza o sangue do Cordeiro que foi aplicado nos umbrais. Na tradição judaica, os judeus abençoam primeiro o vinho e depois o pão, através de orações próprias para esses dois elementos, o vinho e o pão. A Igreja Católica inverteu esse simbolismo e, na consagração das oferendas, um conhecido ritual da missa, que leva o nome de ofertório, o sacerdote abençoa primeiro o pão, depois o vinho. Os símbolos da Páscoa católica são vários. O primeiro deles é a cruz, significando a passagem da morte de Jesus para a ressurreição. Nós, na doutrina espírita, sabemos que Jesus venceu a morte, garantindo a todos nós a vida eterna. O segundo símbolo é o ramo, que pela tradição católica foi empunhado pelo povo na chegada de Jesus a Jerusalém, numa festa que recebe o nome de Domingo de Ramos. Novamente, segundo o amigo Severino, há um equívoco na interpretação. Essa festa era denominada Sukkot, ou Festa das Barracas, ou das Tendas, ou das Cabanas. E ela era feita no mês de setembro, quando o povo relembrava o tempo que vivia acampado em barracas, sob um sol inclemente, aguardando bom tempo para a colheita do que haviam plantado. Quando havia a colheita, eles empunhavam um ramo composto de folhas de 4 frutos, semelhantes ao limão, com os quais acenavam durante uma espécie de procissão. Essa festa inicia no dia 15 do mês Tishrei, ou mês de setembro. Portanto, Jesus entrou em Jerusalém em setembro e foi crucificado em março, 7 meses depois, e não 7 dias, como reza a tradição católica. Um outro aspecto histórico importante a ser lembrado é a aclamação feita a Jesus naquele dia, no Domingo de Ramos. Essa aclamação tinha mais um viés político do que religioso, pois, sendo ele um líder e estando o povo oprimido, era natural a manifestação de apoio dos liderados. E eles gritavam Rosh Hashanah, que significa salva-nos. Neste caso, salvar os judeus dos romanos. Era, pois, uma salvação material, ao invés da salvação espiritual.
E quase todos nós, ao longo do tempo, pensamos nisso, na salvação material. Acabamos então incorrendo no erro grave de julgamento. Por quê? Porque nós ficamos horrorizados em saber que os judeus saudaram Jesus no domingo e na sexta-feira pediu a sua crucificação. E nós fazemos isso porque as datas estão erradas. Outro símbolo da Páscoa, introduzido por Jesus, é o do lava-pés. Qual a razão de Jesus ter feito isso? Considerando que a maior parte das estradas e das ruas naqueles tempos era de terra, os pés das pessoas ficavam empoeirados. E era costume local que, quando o Senhor chegava à sua casa, seus escravos iam lavar-lhes os pés da poeira. Jesus, o Senhor, ao contrário do que era de se esperar, ou seja, ter os seus pés lavados, foi lavar os pés dos discípulos, num gesto de extraordinária humildade, que inclusive causou estranheza em Pedro, que não queria que Jesus lhe lavasse os pés. Ao que Jesus rebateu dizendo: aquele que não permitir que eu lave seus pés, não terá parte comigo. Pedro então pediu que Jesus não lavasse somente seus pés, mas o corpo todo. Tudo isso aconteceu no cenáculo, uma edificação que fica acima da tumba de Davi. Para nós, os espíritas, esse local deve ser sagrado, pois aqui, além de Jesus participar da festa judaica, inovar com lava-pés, ele ainda prestou culto ao passado, dizendo: não vim destruir a Torá. E relembrando os velhos profetas, pregou o seu evangelho de amor e anunciou a vinda do Consolador prometido, a nossa bendita doutrina dos Espíritos. E o evangelista João narra uma importante comunicação de Jesus nesta ocasião, depois dele ter anunciado para os seus discípulos que aquela seria a última refeição que faria com eles. Diz João, no seu Evangelho, capítulo 14, versículos 1 e 2. Fala de Jesus: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito. Mas vou preparar-vos um lugar. E continuou Jesus: e eu o rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Diz-nos o pesquisador Amílcar Del Chiaro Filho acerca da Páscoa em relação à doutrina espírita. O Espiritismo, embora sendo uma doutrina cristã, entende de forma diferente alguns dos ensinamentos de outras igrejas cristãs. Depois da morte, a ressurreição. Na questão da ressurreição, para nós espíritas, Jesus apareceu a Maria de Magdala e aos discípulos com o seu corpo espiritual, que chamamos de perispírito. Entendemos que não houve uma ressurreição corporal, física, até porque seria impossível.
Não há a recuperação biológica de um corpo depois de sua morte. Jesus não precisou derrogar as leis naturais para afirmar o seu conceito de missionário. A sua doutrina de amor e de perdão é muito maior do que qualquer milagre, até mesmo que a sua ressurreição. Nós precisamos entender que a morte e a ressurreição de Jesus foram necessárias por dois grandes motivos. No primeiro, Jesus revelou à humanidade o amor. E esta é a segunda revelação. Portanto, os argumentos que Jesus utilizou para derrotar os seus inimigos eram a paz, a solidariedade, a fraternidade. Virtudes desconhecidas e ignoradas na sua época, cujo lema era: quem com ferro fere, com ferro será ferido. A segunda argumentação que podemos utilizar é que a morte e a ressurreição de Jesus tornou um líder carismático e revelou que Deus existe e que a vida não se resume somente ao plano material. E a doutrina dos espíritos, ou doutrina espírita, o Consolador prometido, nos revela a grandeza da obra de Deus e nos apresenta a maravilha de sua criação, da qual, felizmente, todos nós fazemos parte. Mas o tempo nos pede o encerramento desta palestra. E disse-me a mentora Glorinha, quando eu finalizava a preparação: feliz daquele que crê na vida eterna. Então, eu agradeço o carinho da atenção e desejo a todos uma feliz Páscoa.